Agora, Nelly, todo mundo aproveita fim de ano para fazer balanço de mandato. E o Hugo Motta foi no mesmo caminho, né? Exatamente, Evandro. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse que ao longo de 2025 foram mais de 300 projetos aprovados em plenário. Acabou destacando justamente então aquilo que o presidente Lula já trouxe como pauta principal ao longo de 2025, que foi o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, e Hugo Motta prometeu então continuar, de certa forma, alinhado ao governo federal, à atual administração, no sentido de garantir a aprovação ou pelo menos a apreciação de tudo aquilo que é de interesse e que é, portanto, então, uma prioridade do Palácio do Planalto. Hugo Motta citou especificamente os projetos de segurança pública. Mais uma vez eu destaco aqui a PEC da segurança pública, que prevê a implementação do Sistema Único de Segurança Pública, colocando o governo federal como uma espécie ali de padrão a ser seguido na área do combate à criminalidade, e também o projeto de lei antifacção, que prevê, entre outras coisas, penas mais duras para os milicianos, membros de organizações criminosas, enfim, no sentido de fazer com que sejam desmobilizados esses núcleos do crime organizado. Então, nas palavras de Hugo Motta, vai ser um ano de 2026, embora tenha aquele aperto da agenda causado pela questão eleitoral, que muitas vezes tira os parlamentares aqui de Brasília para servirem como cabos eleitorais, inviabilizando ainda mais a agenda de votações, deixando a agenda mais curta para o ano, mas ainda assim Hugo Motta garantiu então a apreciação desses temas que têm mais apelo popular. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Um abraço para você. Vamos falar primeiro sobre essa estratégia do governo federal de comunicar as decisões, programas, projetos que foram trazidos aí para o fim de ano e que são mais populares, né, que tem mais apelo aí para o povo. E eu quero saber de você, Bruno Musa, o quanto isso expõe o governo também a uma linha muito tênue, né? Porque como é um governo que pretende concorrer à reeleição em 2026, há ali aquele risco grande de, ao divulgar esse tipo de informação, já significar uma espécie de pré-campanha, o que pelas regras eleitorais não seria permitido, exatamente porque com a máquina na mão você já tem vantagem. Se você utiliza essa máquina na mão ainda para comunicar questões que possam te favorecer eleitoralmente, aí a questão se torna ainda mais perigosa. Ótimo ponto, e realmente isso de fato acontece. Você tem a máquina, você utiliza a seu favor, o que obviamente é um meio de propaganda bastante claro. Outro ponto que devemos colocar aqui são todos esses programas que Lula vem anunciando e que claramente ele faria isso e continuará fazendo pisando no acelerador. Só que tem um grande problema, o orçamento ele é limitado e ele já está chegando no limite. Duvida? Não sou eu ou pelo meu viés econômico, não. A própria Simone Tebet, ministra do governo Lula, falou que em 2027 já não há mais gastos liberados dentro do chamado gasto discricionário, ou seja, os gastos não obrigatórios. Por quê? Porque os gastos obrigatórios, pagamento de salário, manutenção da máquina pública, já estrangulou por completo todo o restante do orçamento, que inclui investimentos, ou seja, já não há mais espaço para investimento a partir de 2027. Nulo, a máquina para. A Simone Tebet falou. Claro, eles vão achar artimanhas, começa a pagar precatório por fora, começa a fazer os gastos parafiscais, como a gente já explicou aqui diversas outras vezes, ou seja, colocam como despesa financeira e não despesa primária, assim não entra dentro do arcabouço fiscal e, portanto, abre espaço dentro do orçamento, imprime mais dinheiro emitindo dívida, e tudo isso ele é inflacionário no médio e no longo prazo. O real, desde 1º de julho de 1994, primeiro dia de circulação dele, ele já perdeu 90% do seu poder de compra. O que R$100 comprava naquela época, hoje compra-se R$10. Isso é inflação. É a tua moeda que perde poder de compra porque há um excesso dessa moeda, uma demanda menor, ela perde valor. Moeda com menor valor, alta dos preços, mais inflação. Então, todos esses anúncios, essas campanhas, no médio e no longo prazo, elas são inflacionárias. Aí você vai me falar, mas tudo bem, o médio e longo prazo pode demorar muito tempo.
Não, porque isso começou há 20 anos atrás. O espaço de endividamento das famílias e das empresas e do Estado brasileiro era muito maior lá no começo dos anos 2000. E praticamente 72% do período do século governado pelo PT, o endividamento cresceu exponencialmente, o que já estrangulou, a partir de 2027, o orçamento público por completo. Porque a dívida continua crescendo frente ao PIB, o que obriga o governo a emitir taxas de juros, a pagar taxas de juros mais altas, ao emitir mais dívida para pagar os seus gastos. Então, eu estou falando tudo isso, Evandro, porque da mesma forma que ele utiliza a máquina pública a seu favor, o que, como você muito bem falou, ele não poderia fazer, por outro lado, quanto mais ele acelera nesse processo de campanha e de liberação de dinheiro para a população, endividando a máquina pública, maior o problema dele em 2027 se ele for reeleito. Então, como administrar esses dois pontos? Não é tão simples a questão. Só vale lembrar, para finalizar, que o Sérgio Massa, um mês antes dele perder as eleições para o Milei, ele liberou o que ficou conhecido como Plano Platito, que ele liberava muito dinheiro e mesmo assim não funcionou. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia, né, a necessidade de se equilibrar tudo isso e tomar cuidado também, porque o governo está pisando no ano eleitoral em que as regras ficam bastante rígidas? Pois é, esse cenário aí traçado pelo Musi, ele entende muito disso aí e de projeção de futuro, né, é real. É por isso que eu tenho tanta má vontade com a emenda parlamentar. São 66 bilhões de reais pulverizados, desaparecidos. Isso não é investimento, né? Aí o discurso do deputado, ninguém conhece o município mais do que o deputado. Mas esse dinheiro é um dinheiro federal para infraestrutura. Então, 66 bilhões com mais o dinheiro do governo, 100 bilhões, daria para fazer, teoricamente, nem sempre faz, né? Mas, enfim, a infraestrutura seria um bom gasto. E aí, os 66 bilhões vão para calçamento de rua lá com interesse político, que não é nem o interesse do município. O deputado já está interferindo no município, ele é que decide onde o dinheiro vai ser aplicado, né? Calçamento de rua, não que o calçamento não seja importante, mas é que esse dinheiro pulverizado pelo Brasil inteiro, ele desaparece. Se ele ficasse na máquina pública federal, evidentemente, estamos falando nas condições perfeitas de um gestor eficiente. Ele daria para fazer estradas, usinas, enfim, grandes investimentos. O pior, Bruno, é que você traçou aí essa história de gastar mais, está sendo mal gasto o dinheiro. É o dinheiro gasto com folha de pagamento, com previdência. São situações que não promovem o desenvolvimento do país, não ajudam a indústria brasileira, o parque industrial brasileiro, nem nada. Esse é o grande problema. A dívida PIB vai atingir 100%, rapidamente, né? E o mercado sabe disso. Então, a aposta é de que o Brasil vai quebrar. O debate é quando isso vai acontecer. Essa é a realidade. É preciso transmitir credibilidade através de um rigor fiscal muito forte, que o Fernando Henrique fez. Fernando Henrique fez um rigor fiscal, sim, absurdo. E Lula, no primeiro mandato ali, com Palocci, também fez. E foi criticado pelo PSDB por tentar superávit. No primeiro mandato, Lula foi assim, né? Aí depois a coisa desandou. Um exemplo do que você, Bruno, está falando e que o Cine faz aí a provocação é a Dilma. A Dilma, para ser reeleita, né, ela fez os diabos, segurou preços de energia, preços administrados e tal, aí inviabilizou o governo dela. Ela ganhou e não pôde governar. Exatamente, Zé Maria Trindade, esse é um ótimo exemplo, né? Que mostra que nem sempre também a estratégia eleitoral pode funcionar. Ou a mesma estratégia que te leva à vitória no momento é aquela que provoca a tua situação derradeira depois. A bomba que ele plantou cai no colo dele. Explodiu lá na frente. Fala, mano. A matemática é implacável, né? Não há ideologia que revogue a aritmética. E o PT, com a sua tradicional política do gasto é vida, como se qualquer gasto fosse positivo porque tem algum efeito imediato de popularidade, mas ignora que depois a conta chega e chega valendo em formato de inflação, de aumento da pobreza, de diminuição do crescimento e das oportunidades, roubando o direito dos brasileiros de sonharem na prática, e fica repetindo esse tipo de política. O Brasil precisa urgentemente
qualquer que seja o vencedor na eleição de 2026, construir uma nova estrutura de governança fiscal. O Zé Maria falou muito bem, pior do que gastar muito é gastar muito e gastar mal. E é exatamente isso que o Brasil está fazendo. E a gente sabe que nada é mais duradouro do que programas temporários do governo. Então, cada vez que a gente cria uma nova política sem avaliação de desempenho, sem a capacidade de fazer uma avaliação de impacto econômico, de entender de fato qual vai ser o efeito daquela política, muito além do que a intenção que está na origem do discurso político que gerou aquela política, o que a gente faz é criar um novo gasto que se torna obrigatório e que não tem quem tire aquilo mais do orçamento. A dificuldade de cortar gastos no Brasil é histórica. Infelizmente, quando a gente tenta controlar o ritmo do crescimento dos gastos, como fizemos, por exemplo, com a política do teto de gastos do governo Temer, isso é tratado por alguns setores da sociedade como o PEC do fim do mundo, como se fosse o maior radicalismo fiscal que existe, quando, na verdade, é a tentativa de manter o mínimo de racionalidade econômica. Então, a gente precisa ser muito mais radical, olhar para o que a Argentina está fazendo, por exemplo, e se inspirar na necessidade de ousarmos na forma de pensar a política e a eficiência da máquina pública brasileira. Cada centavo do pagador de imposto tem que ser gasto com eficiência. Isso exige uma política rigorosa de revisão dos gastos, da gente, de fato, mensurar qual é o efeito social concreto que essa política pública está causando. Esse impacto é maior do que o gasto? A maioria das vezes a resposta, infelizmente, é não. E quando a resposta é não, essa política tem que ser cortada, tem que ser extinta. Essa é a mentalidade que a gente precisa para conseguir fazer com que haja o mínimo de racionalidade e a gente resolva a trajetória da dívida. Porque, de fato, independentemente de quem seja o próximo presidente, quem paga essa conta somos todos nós, cidadãos brasileiros. Agora, eu quero falar um pouquinho com vocês também sobre a gestão de Hugo Motta, que arrematou o seu ano dizendo que a Câmara dos Deputados conseguiu modular projetos do governo que trouxessem ainda mais resultados para a população, até tirando um pouco de jogo a avaliação negativa que aconteceu sobre a gestão de Hugo Motta mais recentemente por conta da dificuldade que ele teve de controlar e articular várias das confusões que a gente assistiu ali. E Zé Maria Trindade, que legado que o Hugo Motta deixa nesse 2025 no teu ponto de vista? De desorientação. Eu não entendo o Congresso Nacional como maior qualidade quando se vota mais. Às vezes até pelo contrário. Eu, particularmente, tenho até um mantra aqui, de que eu amo o deputado ausente, eu torço para que os deputados não venham a Brasília, como é o comum, né? E o deputado que não liga muito em votar essas coisas é o meu preferido, porque todas as vezes que aquele plenário se enche, ele vota contra os nossos interesses. É sempre assim. E agora, se imagine se existisse um Congresso Nacional super eficiente que produzisse leis como se faz numa usina. Seria mais ainda, porque o Brasil já é um paraíso de advogados, né? Seria mais ainda um paraíso de causídicos, né? Que ficariam o tempo todo questionando na justiça leis e leis e leis e leis. Um país é melhor se ele tem leis estáveis, maduras, seguras, né? Uma segurança jurídica. Então, eu não vou medir qualidade de parlamento pelo número de leis que ele aprova, mas sim pela qualidade de postura. Se o Congresso existisse por um só motivo, seria para votar e fiscalizar o orçamento geral da União. E o Congresso não vai bem. E o presidente da Câmara, ele não tem que apresentar números, votamos tantos... Tá, mas e aí estão moções de não sei o quê, indicação de sei lá o quê, não sei aonde. Não tem qualidade. E a liderança do Motta, ela falhou em várias oportunidades. Eu conversei com líderes lá que dizem o seguinte,
O problema dele foi a indicação de que ele deveria se ligar ao presidente Lula. Me disseram que é uma situação doméstica lá, um conselho da mãe e tal, que é política também, de uma família de políticos, e que seria melhor se aliar ao presidente Lula. E, num certo momento, ele não era nem uma coisa nem outra. Ele não era nem aliado do presidente Lula, porque ele foi contra interesses do governo, e também perdeu, e de uma forma muito forte, a oposição. Então, ele ficou vagando. E um presidente da Câmara, ele não pode ficar solto. Ele não tem nenhuma unção de Deus por ser presidente da Câmara, como é no Executivo. Ele depende dos líderes, o plenário é que é soberano sempre, né? Então, acho que ele faltou. E assim, eu digo isso porque, inclusive, mandou bater na imprensa, em jornalistas. Isso não se faz, isso nunca foi feito na Câmara dos Deputados. Bom, você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu só achei muito interessante isso que o Zé Maria falou a respeito de votar muito significa ser produtivo. No Brasil, talvez isso seja essa compreensão. A gente viu há um tempo atrás, pouco antes de se aposentar, o ministro Barroso falando: nós somos o judiciário, um dos melhores judiciários do mundo, porque nós votamos muito. Talvez fazer não muito, né? não necessariamente significa produtividade. Muitas vezes é o contrário disso. Arremate, mano. Não, exatamente. Acho que o Zé também foi muito feliz ao falar sobre como o Hugo Mota se complicou esse ano, né? Ele perdeu, muitas vezes, a moral com os deputados ao ver a mesa diretora ser sequestrada mais de uma vez, né? E não conseguir restabelecer a ordem, a ponto de ter colocado a Polícia Legislativa para bater em jornalista. Um profundo desrespeito à liberdade de imprensa e aos princípios que devem reger a governança da Casa do Povo. A Casa do Povo não existe sem transparência e não há transparência sem o trabalho livre dos profissionais de imprensa. Então, Hugo Mota teve um ano bastante complicado, porque foi eleito presidente da Câmara com o maior apoio em muitos anos, né, com a larga vantagem, praticamente não teve adversário, mas não conseguiu exercer liderança concreta nos momentos de maior tensão que vivemos esse ano.